Bom dia, meus queridos, boa tarde, seja lá a hora que for que você está vendo esse vídeo. Estamos lá aqui para mais uma aula, vamos lá, nesse período de quarentena. O Projov está gravando as aulas e disponibilizando para vocês de maneira online, para que você possa cumprir tua carga teórica de maneira segura, no conforto aí da tua casa, cuidando da saúde dos seus familiares, da sua saúde. A aula de hoje é Educação Fiscal. É uma matéria que eu acho muito legal, é uma matéria que a gente vai ter aqui uma sequência de 3 aulas, se eu não me engano, e que, por que é bacana? Porque a gente vive num país que está entre os primeiros ali de carga tributária, que paga mais imposto, e viver num país desse, se já não fosse complicado pagar tanto imposto, pagar sem entender o que é e como é feito isso é pior ainda, né? E a gente está aqui hoje para trocar essa ideia com vocês e trazer a luz do conhecimento sobre a educação fiscal. Eu gosto muito de falar porque, sempre que eu inicio uma matéria, por que estudar? Como se já não bastasse ao que eu acabei de dizer, é importante você entender a finalidade de cada imposto que você paga. Você que é aprendiz, por exemplo, ou de cada tributo que você paga, a gente vai entender como é que funciona essa questão, o que é imposto, tributo, como é que funciona essa relação. Você, por exemplo, paga um tributo todo mês, que é o seu INSS. O que é o INSS? Qual a finalidade? Como é que se cria? Como é que nasce um tributo? Né? A gente vai entender que existem 3 tipos de tributos, que é imposto, taxa e contribuição. E existe uma lei que determina a participação ou a finalidade de cada um destes, perfeito? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas a educação fiscal, que trata dos tributos, é preciso a gente entender que tributo é cobrado desde antes de Cristo. E a função do tributo é manter o Estado. O Estado tem um custo para que esse custo que o Estado tem é para manter a segurança, para manter a saúde pública, para manter a escola nos dias de hoje. No passado era para manter as regalias do Império Romano, para manter as regalias do próprio Estado como um todo, o poder bélico do Estado, no caso, não tem tempo de guerra. Então, o poder do fisco, o poder do imposto, do tributo, da contribuição, seja lá o que for, e no decorrer do tempo isso foi mudando de nome, então a gente vai tratar tudo como tributo, é manter o aparato estatal. Você deve estar se perguntando, manter? Eu não tem muita coisa que está faltando, saúde pública está faltando, educação está faltando, saúde pública, então, nesse momento de crise, né? Essa é uma outra questão, a gente vai discutir isso numa outra aula, mas, a princípio, você precisa entender que os tributos são destinados para manter o poder estatal. Isso historicamente. E tem um detalhe, olha só, quando a gente fala de tributo, é algo compulsório, né? A propósito, o conceito de tributo é isso de acordo com a lei, tá? De acordo com o Código Tributário Brasileiro. É prestação pecuniária vinculada em lei, paga em dinheiro, né? Em dinheiro, na verdade, no texto da lei fala moeda corrente, para que a moeda que esteja valendo naquele momento no país vale desta maneira que deve ser paga o tributo. Dessa forma, olha só como o Estado não é besta. Você não pode pagar o seu tributo com o seu próprio bem, por exemplo. Digamos que o produtor rural, ele fala, vou pagar meu tributo em milho, vou pagar meu produto em gado. Não pode, ele tem que pagar em dinheiro, independente de vender ou não. Né? Importante entender que tem tributo que não depende da ação do Estado na sua vida. Por exemplo, os impostos. Imposto não depende da ação do Estado na sua vida. Por exemplo, quem tem carro paga IPVA. E no que o governo ajuda você a pagar? Você comprar o seu carro? Em nada. Quem tem casa paga IPTU. E no que o governo ajuda você a comprar a tua casa? Em nada. Há tributos que necessariamente precisa ocorrer a ação do Estado. Por exemplo, taxa. Quem paga a taxa de lixo, em algumas cidades existe a taxa de lixo, é a ação estatal de ir lá recolher o seu lixo ali. Existem diversas taxas que necessariamente existe a ação estatal. Importante dizer que existem taxas que você paga para o caso de necessidade de usar. Vou dar um exemplo. Quem abre, por exemplo, um comércio, paga uma taxa do bombeiro.
Para que essa taxa do bombeiro? É para o bombeiro olhar ali, ir lá, fazer uma visita no comércio e verificar assim, dá para abrir? Se abrir esse comércio e por acaso acontecer alguma coisa, a gente tem como trabalhar? Então você já paga só pelo simples fato de um dia, talvez, precisar da ação estatal. Então eu já falei de imposto, que é um tributo que você paga sem a necessidade da ação estatal, por exemplo, o ICMS, por exemplo, o IPTU, o IPVA. Falei da taxa, que é a taxa do lixo, a taxa de licença do bombeiro, falando de comércio ainda, a taxa de licença de funcionamento, existem algumas taxas. Por exemplo, uma taxa que todo mundo paga, que é a taxa mínima de água. Se você tem uma conta d'água e não consome não consome nada de água, ainda assim você tem que pagar uma taxa mínima. Essa taxa é ação governamental de purificação da água e deixando disponível para você, simples fato de deixar disponível ali. Perfeito? E tem a contribuição. A contribuição também é compulsória. O que significa compulsória? É obrigatória, é pecuniária, ou seja, você tem que pagar com bens e tem que ser na moeda corrente. Essa contribuição, que que se assemelha ao seu INSS, é uma contribuição que você paga em cima muitas vezes daquilo que você ganha para ajudar o Estado a fazer algo para a sociedade ou fazer algo social. Por exemplo, o INSS, que você paga, aliás, né? O INSS você nem paga, sequer você recebe o dinheiro dele, já é descontado. É como se alguém fosse enfiar essa mão no seu bolso antes de qualquer coisa e tirasse do seu dinheiro. Já vem descontado o seu salário, o INSS, que é para manter a aposentadoria e, no caso de quem precisar recorrer ao INSS, ou seja, um acidente de trabalho ou qualquer coisa assim. Isso a gente vai ver também lá no fim. Eu vou falar na última aula, na terceira aula, a gente vai falar dos principais impostos e a destinação deles. Então, olha só, tributo, prestação pecuniária compulsória, mediante lei, porque não existe tributo sem lei, não dá para o cara acordar e falar assim, opa, hoje eu vou cobrar um tributo. Ele tem que editar uma lei e deve ser aprovada, né, pela Casa Legislativa, no caso, o que é Casa Legislativa? No município, os vereadores, no Estado, a Assembleia Legislativa e na Federação, no Brasil como um todo, a Câmara dos Deputados Federais. Tem que ser aprovada por lei. No caso, o presidente ele pode até colocar uma medida provisória, vamos falar lá na frente também, que eu vou dizer como nasce especificamente e como um imposto pode morrer? Pode morrer, ele pode morrer, desde que o Estado diga, o dinheiro que eu recebia desse imposto, se ele morrer, ele vai vir de outro lugar. Então isso é lá para frente, aqui é só um briefing mais ou menos de toda a nossa matéria. Falamos de imposto, falamos de taxa. O que é a taxa? Taxa é quando o governo, o Estado, te oferece um serviço, e este serviço você pode ou não utilizar, só o simples fato de ele estar disponível para você. E a contribuição é quando você paga um valor, por exemplo, para quem tem empresa, tem uma coisa que chama CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Para você é o seu INSS. E você paga isso para ajudar o governo, o Estado, a máquina estatal a fazer algo para a sociedade. Perfeito? Olha só, eu acho que com isso daqui já dá para a gente ter uma ideia, um briefing. Eu vou deixar, as nossas aulas serão sempre rapidinho, básica. O que eu quero que você botar a sua cabeça para pensar aí agora. Atividade, o que você tem que entregar em arquivo anexo, não é comentário, não comenta, senão não vai valer. Entrega arquivo anexo, tá? Atividade de hoje, eu quero que você diga qual imposto você paga e que você sabe a finalidade. Professor, não sei de nenhum. Vai pesquisar, mano. Vai pesquisar. Se fosse para ser fácil, não chamava trabalho, né? Então esse é o trabalhinho. Eu quero que você pesquise qual imposto você paga e qual a finalidade. Pode ser um que eu já falei? Pode ser se você tem um carro, me diga qual a finalidade do IPVA. Se você já paga o IPTU da sua casa, qual a finalidade do IPTU que você paga? E se você não paga nenhum desses dois, eu garanto que você paga algum. Seja ele a contribuir INSS, seja o ICMS que você paga dessa camiseta que você está usando aí agora, algum imposto você paga e o trabalho é você pesquisar e me dizer qual a finalidade deste imposto. Fechado? Fico no aguardo. Foi bom estar com vocês, mesmo que de maneira digital. Meu e-mail, joão.bonfim@projove.org.br. Me diz o que foi bom, o que foi ruim, o que você gostaria que eu acrescentasse nas nossas aulas. Isso é muito importante para que fique cada vez melhor. Beleza?
Beijo no coração, fiquem com Deus.